Olá, sabe por que algumas pessoas parecem simplesmente não sair do lugar? Como se estivessem presas num ciclo sem fim de fracassos? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na anatomia desse padrão, mas por um ângulo totalmente diferente, o da neurociência. Vamos descobrir o que de fato acontece dentro do cérebro de quem não consegue avançar. Olha, errar todo mundo erra. Faz parte do jogo, né? A questão é, o que acontece quando o fracasso deixa de ser um evento isolado e vira, sei lá, um hábito? O que transforma um simples erro num ciclo vicioso que paralisa a pessoa? É exatamente essa pergunta que a gente vai começar a responder agora. E aqui está a grande virada de chave. O problema de verdade não é a falha em si, é o que acontece depois, essa tal de cristalização. É como se o cérebro cavasse um trilho, sabe? E uma vez que esse trilho está fundo, ele leva sempre para o mesmo lugar. Não importa o quanto a pessoa tente desviar o caminho. Então, para a gente entender direitinho como esse mecanismo funciona, nossa dissecação vai ser dividida em 5 partes. A gente vai começar com uma nova anatomia do fracasso, passar pelo vício do vitimismo, a arrogância, a biologia da mediocridade e, por fim, chegar no círculo vicioso da ruína. Vamos peça por peça nesse quebra-cabeça. Bora começar pelo começo, então. A ideia central aqui é que fracassar de forma recorrente não tem nada a ver com azar ou má sorte, de jeito nenhum. É, na verdade, o resultado de uma arquitetura neural específica, de uma fiação cerebral que, com o tempo, fica programada para repetir os mesmos erros. E aqui está o grande paradoxo. O mais doido é que esses padrões autodestrutivos começam como um jeito do cérebro se proteger. Para evitar o desconforto de uma tarefa difícil agora, o cérebro escolhe o alívio imediato, mesmo que essa escolha signifique sabotar completamente os resultados lá na frente. Beleza, agora vamos para o segundo pilar da nossa análise. E se a gente pensasse no vitimismo não como um traço de personalidade ou uma escolha consciente, mas sim como um vício químico de verdade? Um ciclo que prende o cérebro numa busca por alívio, em vez de soluções. É exatamente isso que a gente vê aqui. O mecanismo é bem ardiloso. Pensa só, quando alguém culpa o mundo pelos seus problemas, isso dá um alívio na hora, né? Tirar um peso das costas. Esse alívio libera dopamina, o neurotransmissor do prazer. E aí já viu, o cérebro fica viciado nessa recompensa, nesse prêmio de receber pena e validação externa. E o impacto disso no corpo é pesado. Reclamar o tempo todo joga cortisol, o hormônio do estresse, na corrente sanguínea. Com o tempo, isso vai literalmente encolhendo o hipocampo, a nossa área de aprendizado, e ao mesmo tempo vai bombando a amígdala, o nosso centro do medo. O resultado, um cérebro que tem pavor de tentar algo novo e que simplesmente não consegue aprender com os próprios erros. Isso tem nome: neuroplasticidade negativa. É o cérebro usando sua incrível capacidade de aprender, só que contra si mesmo. Pensa no cérebro como se fosse uma academia. Se o único exercício que se faz todo santo dia é o da reclamação e da culpa, adivinha qual músculo neural vai ficar mais forte? Ok, agora a gente entra num ponto que parece até contraditório: a arrogância. E se, na verdade, a arrogância não fosse um sinal de força ou excesso de confiança, mas sim a maior prova de uma fraqueza interna, de um sistema que se sente super frágil? A ciência explica isso com um conceito chamado dissonância cognitiva. Funciona assim: para um cérebro que já se sente ameaçado, admitir um erro é quase como uma ameaça de morte social. Então, para se proteger, ele levanta um muro, uma barreira biológica mesmo, que simplesmente bloqueia qualquer informação nova que possa corrigi-lo. E sem informação nova não existe aprendizado. O resultado disso é o que a gente está chamando aqui de fechamento sináptico. Os circuitos do cérebro ficam duros, rígidos. A pessoa acaba, de fato, preferindo a segurança de estar certa e sozinha do que a vulnerabilidade de ser uma aprendiz com os outros. É uma troca péssima, tanto na vida pessoal quanto na financeira. Partindo para o nosso quarto ponto, vamos falar de mediocridade. Mas calma, não do jeito que a gente costuma pensar, como falta de ambição. Pense nela como uma estratégia de economia de energia do cérebro, só que levada a um extremo perigoso. É como um modo de supereconomia de bateria que acaba desligando as funções mais importantes. E a raiz disso é totalmente evolutiva. Nosso cérebro foi projetado para poupar energia a todo custo. E atividades que exigem concentração, planejamento, esforço de verdade, nossa, isso gasta uma energia danada do nosso chefe interno, o córtex pré-frontal. Então, para poupar essa energia toda, o que o cérebro faz? Ele pega atalhos.
Em vez de encarar uma tarefa difícil que vai dar um retorno lá na frente, ele busca uma recompensa fácil e imediata, tipo ficar rolando o feed de uma rede social. O problema é que, com o tempo, a nossa barra de esforço vai diminuindo, até que qualquer desafio um pouquinho maior vira um monstro. E essa tabela aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. De um lado, o padrão do fracasso, o cérebro biorrígido. O foco está no medo e na defesa. A linguagem é, isso sempre acontece comigo. O erro é visto como um ataque pessoal. Do outro lado, a mentalidade funcional e adaptativa. O foco muda para o planejamento. A linguagem vira, o que eu posso aprender com isso? O erro vira só um dado, uma informação para ajustar a rota. A diferença é abissal. E agora, para fechar, a gente vai juntar todas as peças e ver como esses padrões internos se manifestam no mundo real, especialmente onde costuma doer mais e ser mais visível, no bolso. E aqui vem uma daquelas verdades que são meio difíceis de engolir. Problema financeiro quase nunca é, de fato, sobre dinheiro. Na maioria das vezes é só o sintoma. É a febre de uma infecção emocional que já estava ali, instalada há muito tempo. E o pior é que isso vira um ciclo que se alimenta sozinho, um looping. Tudo começa com a crença interna de eu não sou capaz. Isso mexe com a química do cérebro, derruba a serotonina e a confiança vai para o chão. Com o cérebro racional em modo de espera, quem assume o controle? O sistema impulsivo. E aí vem os gastos sem pensar, as dívidas, o estresse. E aí o ciclo se fecha de um jeito terrível. A dívida gera estresse, que libera mais cortisol, e a gente já viu o que o cortisol faz, né? Ele atrapalha nosso julgamento. Isso leva a mais decisões ruins, que geram mais dívida, que gera mais estresse. É uma espiral neuroquímica que vai sugando a pessoa para baixo. Essa citação aqui, olha, ela é o resumo perfeito de toda a nossa conversa. Tentar arrumar as finanças, sem primeiro ajustar a fiação do cérebro, é a mesma coisa que tentar enxugar o chão com a torneira aberta. Simplesmente não funciona. A mudança de verdade tem que começar de dentro para fora. Então tá, mas qual é a solução? Por onde se começa? O primeiro passo é exatamente quebrar essa rigidez do cérebro. É preciso parar de buscar aquela dopamina barata, aquela recompensa fácil e viciante que vem de dar uma desculpa e culpar o mundo. A ideia é fazer uma troca consciente. Trocar essa recompensa instantânea e frágil pela satisfação duradoura, resiliente, que só o esforço real e o crescimento trazem. É um tipo de satisfação que constrói força de verdade, que cria resiliência, em vez de só ficar alimentando a fragilidade. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para pensar. De tudo isso que a gente dissecou hoje, o vitimismo, a arrogância, essa busca sem fim pelo conforto, qual desses comportamentos parece ser o maior obstáculo, o mais difícil de vencer na cultura que a gente vive hoje? Fica aí a pergunta para reflexão.